silence of the ocean, or just a midnight sky. Is this the corner of the earth? Subversive poetry. Walking down the street, many colors are around me. There's no sun upon the skies. There are no stars, I can't reach this moon. There's no way of living without you, my sunbeam blue. Yellow, amarelo, cinzales com jungle. Sunflower, girassol, in nature, natureza. This is the melody of a ghetto, the opium of their soul. The colors of her eyes are black, dark, preto. Sunbeam blue. Sunbeam blue. There's no sun upon the skies. There are no stars, I can't reach this moon. There's no way of living without you, my sunbeam blue. Melodia que vem do mar, do ventre da mãe África, do silêncio dos oceanos, ou de uma fuga da prisão. O summer blue. Sunbeam blue. 11h41, retornando o segundo bloco do Paralelo 30 de hoje. Estávamos ouvindo Guilherme Cury no retorno. Guilherme Cury, isso aí, com Samba Colors. Samba Colors, bacana. Aqui, Rafa, a gente está fazendo hoje, para quem pegou só o segundo bloco, uma cobertura, né, dos acontecimentos, das mobilizações populares, nacionais e não só, falamos da Argentina, né, do dia de ontem na Argentina também, mas queremos um parecer, fizemos contato com o professor Carlos Machado, que trabalha aqui com a gente junto com o Observatório dos Conflitos, para ouvi-lo e também receber do Carlos uma avaliação do dia de hoje. Bom dia, Carlos. Bom dia.
Não sei se estás em Rio Grande no momento? Sim, sim. Tá. E que repercussão tu acredita ter o dia de hoje? O que já visse acontecendo e que rumos tu acha que vai ter as mobilizações do dia de hoje? Acontecem desde as 7 horas da manhã, né? E seguem até a tardinha, né? Então, como tu está avaliando a mobilização do dia de hoje? Pois, hoje pela manhã, até pelo menos às 9 horas, que nós ficamos aqui na frente da portaria do Carreiros, os professores, alunos, praticamente, os ônibus todos chegavam completamente vazios, com 1, 2 alunos. Os ônibus que vieram do cassino, que normalmente vêm pela manhã, 7h30, 7:45, nem apareceram. E os automóveis que entravam na universidade, grande parte deles bem simpáticos às atividades, muito poucos, né? Até às 9 mais ou menos nós tinha entrado talvez uns 30, 40 no máximo automóveis. E estes, na sua grande maioria, bem receptivo à atividade, o material que nós estávamos distribuindo. E eu calcularia em torno de 30, de cada 10, mais ou menos, em torno de 3 que não abriu o vidro, virava a cara, não nos xingava, porque acho que talvez, se eventualmente apoiador do Bolsonaro, talvez envergonhado da situação. Tá bem. E, ao mesmo tempo, eu não cheguei aí no centro, eu vou agora depois do almoço, os nossos colegas lá que começaram a montar as banquinhas também, uma boa receptividade e se preparando o dia inteiro, né, para, a partir das 17 horas, a concentração, para depois a nossa caminhada, como fizemos no dia 15. Bacana. Tá bem. A gente tem mobilização no dia de hoje, assim como tivemos também no dia 15, né, Carlos, dos setores da universidade, mas também de estudantes da comunidade, professores, professoras e da comunidade em geral, também de estudantes secundaristas, os estudantes do IFE, que, por óbvio, é um instituto federal, tem a ligação com a pauta. Estudantes secundaristas também estão se mobilizando, né? E com um apoio crescente. A gente viu isso no 15 e no dia de hoje também um apoio crescente da comunidade que está percebendo, né, que enfim, as ameaças, os ataques à educação não atingem apenas quem está dentro da universidade, né? Então, acredito que o dia de hoje tenha o mesmo apelo que teve o dia 15, né? Eu sabe que eu tô vendo um comentário assim, eu tô vendo na TV aqui e tu tá ainda perguntando para mim. É que eu vim no cassino e daí já engancho com o teu comentário. Fica à vontade. Quando eu cheguei aqui às 10 horas, perto aqui do Guanabara, em torno de uns 40, 50 alunos, com professores também do bandeirinhas do CEPERGS, fazendo a manifestação. Isso mesmo. Né? No dia 15 nós tínhamos aqui bem menos. Né? Então, ou seja, corrobora esse teu comentário da mobilização. E no próprio material que a gente estava distribuindo, neste já com números sindicatos, e um deles é a própria mobilização dos estudantes secundaristas. Perfeito. Né, que alguns deles já estão lá no centro. Isso mesmo. Então, eu acho que, sim, a questão é contra os cortes dos recursos da educação, mas é também pelo futuro, né, contra a reforma da Previdência, descaradamente, que o governo está fazendo chantagem. Isso né? mesmo. E tanto é que, por exemplo, nós ontem, na reunião do Instituto de Educação, fomos, inclusive, conversar com a reitora para sensibilizar um problema concreto. Por exemplo, no Instituto de Educação, nós tínhamos 2 portarias, porque tem um ginásio de atendimento da comunidade, e com os cortes nós perdemos uma das
portarias que inviabiliza, a partir de segunda-feira, o atendimento de dezenas de, não só os acadêmicos que fazem educação física, que necessitam do centro esportivo para fazer essas atividades, como também a própria comunidade, os idosos e outros que acessam o espaço. Sim. Então, já começa concretamente assim, algumas coisas para além dos simples demissões de mais de 60 trabalhadores contratados, terceirizados, mas sim as próprias atividades. E pela previsão, talvez a partir de julho não tenha mais recursos para poder funcionar esses espaços. Então, hoje, como dia 14 de junho, né, são fundamentais, até porque o próprio governo, no desespero, pelas atrapalhadas, falta de projeto, está batendo cabeça e eles estão querendo acelerar, né, e apertando cada vez mais para pressionar e chantagear para aprovar a reforma da Previdência. Né? O próprio Guedes, do fim de semana, aí, na sua entrevista da Veja, se não aprovarem eu vou embora, outros se não aprovar o Brasil vai quebrar. Então, um descaramento sem vergonha que, na verdade, não está dando resultados, a própria propaganda deles, para o mercado internacional. Sim. Os recursos continuam saindo, não continuam vindo, porque eles vão para os Estados Unidos, que aumentou recentemente a taxa de juros, e a própria crise internacional continua. E alguns ventos, digamos, favoráveis, como aconteceu na Europa, principalmente em Portugal, com as eleições. Então, acho que as elites, os banqueiros mesmo, estão desesperados para tentar aprovar o mais rápido possível. Então, quanto mais a gente conseguir empurrar a não reforma e fazer uma discussão séria dos problemas, não só desse fake news da crise da Previdência, mas também de um projeto de país, a gente pode talvez sair desse imbróglio. Se continuar assim, não tem saída nem para nós trabalhadores, nem para a saída da crise do país. Né? Porque, em síntese, o governo não tem projeto, não tem política a médio e longo prazo. O que tem é cortar, e cada vez mais os setores mais reacionários, como os que foram no fim de semana, para pedir fechar o Congresso, fechar o STF, ditadura militar, morte a todo mundo, etc. Esses setores cada vez estão mais minoritários porque não tem um projeto de país, tem um projeto de voltar para a selva, voltar para o período europeu da Inquisição. E o fanatismo é tamanho que o Papa manda uma carta de apoio, né? Para o Lula, por exemplo, e grupos desses fascistas vilipendiando, xingando o Papa, ou seja, o mínimo de civilidade não tem, né? Não e só para responder para eles, o arrancamento da faixa da UFPR, nós vamos colocar uma faixa aqui, todas as universidades federais do Brasil, espero que façam o mesmo e coloquem uma faixa de que sem educação nós não temos projeto, não temos futuro. Exatamente. E esse grupo que arranca a faixa, que vai para as manifestações no dia 30 com a bandeira dos Estados Unidos, estão exemplificando de quem de fato eles estão defendendo. Isso mesmo. Que não é um projeto para o país, não é um projeto para sair da crise, mas sim um projeto de subserviência completa a outro país. Né? Então, a nossa mobilização tem a questão da reforma da Previdência, tem radicalmente a defesa contra os cortes, mas também tem a possibilidade de nós termos esperança de construir um país melhor. Sim, e que seja, né, Carlos, que se construa e se fortaleça cada vez mais para o 14 de junho, que é o dia, o chamamento, né, a data já organizada há um bom tempo para a greve geral de toda a classe trabalhadora, né, que isso aconteça. Que isso. Tá bem, Carlos, 11h51, não vamos tomar mais muito tempo, vamos trazer para cá para fazer um fechamento, mas agradecendo muito, tá, a tua contribuição, sempre muito pontual, enriquece Obrigado. Bastante aqui o Paralelo, e seguiremos com certeza acompanhando, fazendo o reforço então para hoje, às 5 horas da tarde, né? Isso. Por favor.
Só um segundinho. Então, a concentração já está acontecendo todo dia e quem for em casa almoçar, da onde as cartinhas, vai para lá depois, a partir das 5, vão se concentrar para as 18 a caminhada. E só para... Ontem nós fizemos uma reunião e nós vamos retomar um outro dia no Paralelo 30, que é sobre o envenenamento aqui na nossa cidade. Verdade. Junto com o pessoal do MST, junto com o pessoal do gabinete do Edgar Preto, junto com o Caio, falando sobre a mineração, outros vereadores aqui da São José do Norte e também de coletivos. Muito interessante, dando continuidade ao nosso último programa do Paralelo. Perfeito. Então, muito obrigado. Vamos falar sobre isso, sim. A gente seguiu divulgando aqui e sempre que tiver, a gente vai divulgar. Então tá certo, Carlos. Então, concentração tchau, tchau. às 5 horas no Largo Dr. Pio, é isso, né? Isso. Tá bem, então. Então, até mais tarde. Obrigado pela tua contribuição aqui com a gente, viu? Tchau. Tchau, tchau. Seguimos só para fazer um fechamento, então, 11h52. Não sei se o Thiago quer fazer algum comentário sobre o que falamos agora com o Carlos, mas lembrando que eu deixei uma bombinha antes da gente ir para o intervalo, que é o posicionamento, a fala do ministro da Saúde também, defendendo o fim, quer dizer, eles já defendem o fim da universalização, da gratuidade do SUS há bastante tempo, agora apenas falaram com todas as letras. Né? Então fica à vontade para ir por onde quiseres, tá? Então tá, eu vou começar pela fala do, como é que é o nome dele? Carlos Machado. Que pessoa, né? Porque dá para ver numa fala de 10 minutos que sabe muito. Sabe, E duas coisas me vieram à mente enquanto eu estava ouvindo ele. Uma é que raros são os que realmente estudam e têm embasamento para falar, né? Principalmente vindo de quem é pró-Bolsonaro e é a favor de menos bolsas, mais armas. Sim, pois é. Né? Que o pessoal é a crítica pela crítica e vai numa crítica da pessoa. Por exemplo, ele falou ali que o Papa manda uma carta e as pessoas não discutem a carta e se, quem sabe, talvez existe uma condenação penal que não deveria ser feita, ou não tão rápida, ou não dessa forma. Né? Eu não tenho político nenhum de estimação, até por vezes algumas coisas eu não gosto dos dois lados, eu apanho dos dois lados. Né? Eu acho que tem que vir o certo, e o certo é certo independente da bandeira. Mas ele veio com um embasamento, ele falou da Europa, ele falou de bancos, e uma coisa também que perpassou ali, isso é um projeto que não é daqui. Né? A gente pode notar isso porque pouquíssimo tempo antes da eleição, o Bolsonaro fez um vídeo falando horrores da reforma da Previdência. Ele e os filhos, o Temer está achando que isso vai passar, isso não vai. Esse negócio de ficar de tomar lá da cá não tem. O cara entrou, deu de cabeça em algum lugar, eu acredito, e resolveu defender com unhas e dentes a reforma da Previdência e dar 40 milhões para... Se tu tem que dar dinheiro para alguém votar em um projeto, talvez tenha algum problema com este projeto. E com quem vai aprovar ou não o projeto na Câmara e no Senado. Também tem problema. Tem problema, nossa, tem problema. Então, assim, só que o problema maior vem pra gente. Quem defende isso tem que estar com muito dinheiro para pagar uma universidade privada. Né? O ministro da Educação, um deles, não sei porque já entrou tanta gente nesse governo, nem sei se ainda está, diz com todas as letras que não, a ideia não é que todo mundo se forme no 3º grau. É para poucos. Por quê? Né? Não faz Porque sentido. faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Pessoas ignorantes não incomodam. Né? Só que no fim, o que está acontecendo? Virou um Grenal. A política no Brasil virou um Grenal. Entendeu? Então, assim, aquela coisa de defender. E eu sou gremista, mas quando, por exemplo, o Renato Gaúcho eu acho um idiota. Ele é, né? Falando em Grenal, 3-0 ontem. Tá, pode seguir. Não puxa esse assunto agora. 3-0 porque o Thiago parou de ver. Eu não posso ver o jogo do meu time. Ele é pé frio. Eu parei de ver 3. O outro jogo não tava. Não vou ver mais. Ganhou. E Diego Tardelli, assim, eu pesquisei para entender, mas Diego Tardelli, quando fez, acho que o 3º gol, ele fez assim, ó. Eu não sei se aquilo saiu sem querer, assim, mas eu quero acreditar que não. Entendeu? Eu quero acreditar que ele fez um L de Lula livre. Mas, né, alguns gremistas talvez não gostem, né? Enfim, não sei. Tá, mas voltando. Aliás, só um pouquinho, não é futebol. A gente nunca mais vai voltar. Não tem a ver com política. Eu queria dar os parabéns pro Inter. Opa. Porque tem o Inter contra o fascismo. Tem
Que bacana, coisa né? mais linda. Que bacana. Parabéns, estou esperando que o meu time faça algo similar. E tem muito a ver com a história, com a construção do Inter, né? Sim, tem muito a ver. sim. De minorias, né? Todo o respeito, Sempre né? foi uma ao agremiação Internacional. popular, né? Não, então assim, eu sou gremista, mas... E que a política fosse este Grenal, de reconhecimento da construção histórica, do respeito à diferença da construção histórica. É que a gente aqui está falando de um Grenal respeito, mas via de regra, se não é pênalti. Fosse assim, tem né? gente fanática que não é pênalti. E assim, defender por defender. O Bolsonaro não vai estar 100% certo e nem 100% errado. Né? Olha, não sei. Não, ele só assinou. Acho que em outros governos eu até concordaria contigo, esse eu tenho medo. Não, por exemplo, ele tem uma lei que saiu agora que permite, eu posso estar falando errado, acho que já saiu, ele já assinou, que é em relação a Maria da Penha, onde já na delegacia... Não, ainda falta passar pelo Senado. Foi mas Congresso. Enfim, teve o aval dele. Então, assim, alguma coisinha... Será que foi ele ou foi o vice? Que o vice não, ele tirou foto com uma bique e tudo. Mentira, coisa mais linda. Tá. Mas, enfim... Permitindo a mulher vítima de violência o divórcio, o pedido de divórcio imediato, né? Não, isso já tinha. Não, o que eu vi é a questão da Maria da Penha, que antes tinha que comunicar em juízo, o juiz ia analisar o que o delegado lá colocou e aí poderia dar ou não as medidas protetivas. Agora, na própria delegacia, o delegado viu a situação, já pode dar liminar ali. E que vai ser ou não homologado em juízo, né? Tá bem. Ele pode reverter depois. Isso é muito legal, né? Porque tempo... necessário, né? Claro, tem questões, algumas discussões às vezes não são tão claras, mas mata, né? Então, se deixar muito, não dá. Tá bem. A gente ainda tem né? a discricionariedade do delegado e dos profissionais da polícia, que a gente sabe que carecem de um treinamento mais elaborado para atender vítimas de violência, né? Sim, e pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas é um ganho, eu entendo. Eu tenho que acreditar. Claro, eu ando muito desgostoso com justiça, com de tudo um pouco, mas eu ainda acredito nas instituições, né? Então, eu preciso acreditar para poder continuar trabalhando. Se não acreditar, não trabalho mais. Como um advogado trabalha, assim... Eu também acredito. Eu só bato nessa tecla de que as pessoas, os profissionais de todas as áreas, eles têm que se atualizar, sabe? Continuar estudando. E a gente carece, não é aqui em Rio Grande, é em geral no Brasil, quando tu formação continuada. Exatamente. Quando tu trata de pessoas que lidam com vítimas de violência, de maus tratos, sabe? Tu vai tratar com criança, com mulheres, com transexuais que são vítimas de violência, e os profissionais que atendem em todo o caminho que tu percorre, né? Desde a polícia até chegar na justiça, não são preparados para atender esse tipo de pessoa. Eu acompanhei uma vítima de violência, né, na fase policial, e aí uma mulher, na delegacia da mulher, estava conversando com ela e disse: mas tu é maior que ele, porque tu não revidou? Mas eu ouvi também. Então, de uma escrivã, não? Sabe, coisas nesse sentido. Existem pessoas, eu não quero generalizar, óbvio, né? A gente tem profissionais que são capacitados e que se formaram e fizeram seu estudo, mas na grande maioria, né, que a gente vê no atendimento é um atendimento precário para essas vítimas, né? Né? Infelizmente. Mas tá. Eu queria comentar mais várias coisas e o Thiago provavelmente também, mas são 11h59. Pois é. Tá, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E gostei bastante. Não sei se te sentisse à vontade. Eu sempre me sinto aqui. É um bom guri. Tá convidadíssimo, Vice. Obrigado. Pra voltar sempre que não é porque puderes. É meu parente, mas é um bom guri. Não é, né, Rafa? Não é por isso. Se criou bem. Se criou bem. Olha aqui, 11h59, a gente vai encerrando então o Paralelo de hoje. Lembrando que essa edição reprisa hoje às 23 horas, 11 horas da noite, pelo canal 15 da NET e pelo site da universidade, furg.br. Reafirmando o convite do Carlos Machado, entrou com a gente por telefone agora há pouco, dando um feedback aí de como foi a mobilização no início da manhã na universidade, do que ele acompanhou também chegando ao cassino, e fazendo o convite para que toda a comunidade esteja na concentração no Largo Dr. Pio hoje às 5 horas, e que, enfim, quem ainda não sabe bem o que está acontecendo, chega lá, questiona, pergunta, ouve, porque é dessa forma só que a gente vai entender o que está acontecendo. Só de trocar uma ideia ali já valeu. Chega ali, observa o que está acontecendo. Tem alguma dúvida? Tem algo que está te incomodando que tu quer colocar? Chega ali, conversa, com certeza é um espaço aberto para o diálogo, tá bem? Rafa, prontinho aí? Então tá bem, agradecendo então a todos e todas que nos acompanharam, também ao André Correia, que veio trabalhar com a gente hoje aí. Um abração pro André. E a gente retorna amanhã, então, para encerrar a semana do Paralelo 30. Até lá.